livro de Daniel fala que é o Senhor quem muda os tempos e quem muda as estações. É o Senhor quem estabelece reis e é o Senhor também quem remove os reis. Então nós podemos ficar seguros no Senhor que o destino dessa nação está nas mãos do Senhor. Amém? O destino do Brasil está nas mãos do Senhor. Por mais que nós não estejamos lá ativamente lá nas manifestações, mas a nossa maneira de manifestar é essa, declarando o governo do Senhor, o domínio do Senhor. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra sangue. Então não adianta a gente ir lá brigar por um partido, para que fique, para que saia, mas a nossa luta é para que o reino do Senhor seja estabelecido. Amém? O livro de Isaías fala, quando fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E aí ele termina dizendo, do aumento do seu governo é que virá a paz. Amém? Do aumento do governo do Senhor é que virá a paz. Então, se você clama pela paz no Brasil, pela ordem no Brasil, o reino precisa aumentar. O governo do Senhor precisa aumentar, né? O alcance do reino, do governo do Senhor precisa aumentar. Assim virá a ordem, assim virá a paz. Aí nessa parte a gente tem que entrar para manifestar o reino. Amém? Que a nossa... A nós não importa, né, quem fica nem quem sai. A nós importa que o reino e que o governo do Senhor aumente e se expanda nessa nação. Amém? Vitor. Eu estava reparando aqui que o profeta que ministra sempre vem calçado, né? Quando está descalço que ele não vai ministrar. Então... Se você quiser saber quem vai ministrar, você olha nos pés, tá? Quem está calçado, ministra. Alguma formalidade. Amém? Deus te ouve. Pregar descalço é demais. Amém? Fica à vontade, querido. Amém, né, queridos? Estou aqui calçados. E a gente está orando, é óbvio, por aquilo que está acontecendo no Brasil e tudo mais. E os céus estão abertos, amém, queridos? O profeta dizia, ó, se fendesse os céus no Antigo Testamento. Essa era a intercessão profética dele. E ele dizia, ó, se fendesse os céus, os montes sentiriam sua presença, mas os céus eles estão rompidos, amém? O véu foi rasgado, a gente tem livre acesso através de Jesus Cristo, através da graça. Os céus já é real, cara. Então, o céu se manifesta através de nós. Essa canção que a gente cantou, seu reino vem, o reino já veio através de nós. Então, é claro que é uma canção poética, né? Mas a gente está dizendo assim, que o reino se manifestará através de nós, cara. Através de nós que o reino será expandido, será manifestado. E eu tenho orado, queridos, em relação a tudo isso que está acontecendo hoje, especificamente. E quando a gente vai ministrar, né? Pelo menos eu, a gente sempre tem algumas palavras, não é verdade? A gente sempre tem, não é, Adriano? Adriano tem várias, então, ó. A gente sempre tem algumas palavras que são de Deus, todas as palavras são de Deus. Com base naquilo que a gente vai entendendo da parte de Deus. Porque às vezes a gente mistifica, né? Isso é uma revelação, essa é de Deus. Mas aquela que você está lendo é de Deus, tanto quanto a outra. O que a gente precisa entender é a questão de tempo, tá com o vidinho afinado lá para entender como o Senhor quer que a gente libere, qual palavra quer que libere. E aí quando a gente vai ministrar, a gente já vai lá nos nossos pergaminhos. Só que eu tenho um versículo no meu coração, querido. Eu tenho um versículo no meu coração que é o versículo que eu tenho meditado esses 2 últimos dias. E hoje eu fiquei lendo ele, explorando algumas coisas, e eu quero compartilhar esse versículo com você. Aleluia! Abra lá comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 4. Eu ia tomar no de plástico, mas eu vou tomar no de vidro, que sou um profeta calçado, né? Porque se eu tivesse de chinelo, eu tomaria no de plástico. Mas...
Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 4, diz assim, verso 1. Todos encontraram, hein? Sim. Fala assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Amém. É isso, queridos. Esse é o versículo que eu estou lendo e queria compartilhar com vocês. Deus abençoe. E... queridos, eu quero... esse texto é muito tremendo, cara. E eu comecei a ler e comecei a vasculhar ele. Eu falei, nossa, isso é muito poderoso, cara. A nossa responsabilidade é muito alta, é muito grande. E eu quero compartilhar um pouquinho a respeito dessa instrução de Paulo, porque Paulo está exortando os irmãos aqui como um pai. É uma carta, é uma instrução altamente paterna. Se você avaliar e analisar os versículos posteriores, você vai ver que Paulo está falando como um pai. E ele começa dizendo isso. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E queridos, essa palavra considerem, ele diz assim, pois, importa que os homens considerem. Essa palavra considerem no grego significa, é a palavra logizomai. Repita comigo, logizomai. Logizomai. Aleluia. Significa recontar, contar, computar, calcular, conferir, levar em conta, fazer cálculo, imputar, considerar e outros adjetivos mais. Mas queridos, esse texto eu quero que a gente entenda. O Paulo está dizendo assim, convém, é necessário que as pessoas olhem para nós e façam cálculos, que nos observem, que nos julguem. Uma das definições também é julgar. Ele está dizendo assim, as pessoas vão olhar para nós e vão analisar, vão fazer conta, vão calcular. E elas precisam chegar à conclusão que nós somos ministros de Cristo. Então, me chamou muita atenção esse ponto, porque, queridos, a gente vive num tempo onde as pessoas estão desesperadas por uma referência. Elas estão clamando por justiça. Elas estão clamando pela verdade. Elas estão clamando por modelos, cara. E aí a gente vê o que está acontecendo hoje. É fruto disso. É fruto de um povo que clama por justiça. De que clama pela verdade exposta. Por um povo que cansou de mentira, que cansou de roubalheira, que cansou disso. E elas estão analisando, fazendo conta, buscando modelos. Vocês estão aqui? Por isso que a gente vê quando um homem como o Sérgio Moro se levanta e todo mundo sai na rua dizendo: todos somos Sérgio Moro, todos somos. E os caras vão lá na frente do condomínio dele e aplaudem e elogiam. Por quê? Porque as pessoas, elas estão buscando uma referência. Então quando elas encontram alguém que passa a ser uma referência de honestidade, ela diz assim: uau, é isso que eu quero. É essa referência que eu estou buscando. Por quê? Porque eles consideraram, eles analisaram, eles fizeram contas, eles calcularam e chegaram à conclusão de que, pô, esse cara é honesto, esse cara é um modelo, esse cara é uma referência. Amém? Amém. Porque o povo clama por referências. A igreja clama por referência. Por que você acha que o Espírito Santo tem nos ministrado tanto sobre paternidade? E nos ministrado, que eu digo, na igreja em geral. Tem falado, a gente nunca ouvia sobre paternidade, cara. Há 10 anos atrás a gente nunca ouvia, pelo menos a gente nunca tinha ouvido falar sobre paternidade. Mas hoje Deus, a urgência é tão grande, é tão forte, que se ouve, Deus tem levantado apóstolos, profetas, médicos, para ensinar sobre paternidade. Por quê? Porque as pessoas precisam de referência. As pessoas precisam de referência. E se você analisar um pouquinho depois, abre comigo aí para vocês verem. Um pouquinho mais para frente, é no versículo 15. Olha o que Paulo está dizendo. É a mesma mensagem. Ele está dizendo assim: porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho,
vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Queridos, por quê? Porque paternidade fala de modelo. Porque só um pai pode dizer para o filho assim: me imite, pode me imitar, pode seguir nas minhas pegadas, pode andar na minha trilha. Por isso que é necessário que se levante nesses dias pais espirituais, pais ministeriais, homens e mulheres modelos, queridos. Referências para que as pessoas, ao olharem, quando elas fizerem os cálculos e analisarem, elas vão entender: está aí um homem que merece, ele é digno de ser seguido, ele é digno de ser imitado, eu quero ser igual a esse cara. Entende, queridos? E Deus vai usar nossas vidas, amém? Deus vai usar você, porque existem lugares que você tem acesso que eu não tenho, cara. Existem lugares que eu tenho acesso que você não tem. Então é nesse lugar que a gente precisa estender o manto da paternidade de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e querer viver com Jesus. Porque paternidade fala de destino, fala de destravar destino. Paternidade fala de inspiração. As pessoas precisam sentar ao nosso lado e querer ter aquilo que a gente tem, no sentido da graça de Cristo. As pessoas precisam querer estar do lado do Fernando e falar: cara, eu quero seguir com Jesus igual o Fernando vive com ele. Eu quero ter a revelação de Jesus como o Fernando tem a revelação de Jesus. Estão aqui, queridos? Por isso é urgente, cara, a questão da referência. Porque as pessoas estão analisando, querido. As pessoas estão analisando, cara. E a gente precisa carregar esse peso da responsabilidade, que nós estamos aqui nessa terra representando um reino, cara. O reino do amor do Senhor, o reino do Filho do seu amor. Nós estamos aqui com o uniforme dos céus, querido. Com o uniforme dos céus, cara. É como você que trabalha numa empresa e usa o uniforme. Por onde você andar, o que você fizer, as pessoas vão apontar para você e vão dizer: ah, o cara da Merck. Não é? Você não tem uniforme. Mas cara, se o Fernando tiver com o uniforme da belezinha, se ele atropelar alguém, fala: olha, quem atropelou foi o cara da belezinha. É aquela loja lá de César lá, vamos procurar no Google. É assim. Então, por que você está carregando uma roupagem? A sua roupa diz quem você é. Queridos, a nossa roupa precisa dizer que nós somos o céu. Amém? Então a gente precisa dar bom testemunho, cara. A gente precisa se apresentar como obreiro aprovado, que não tem motivo para se envergonhar. A gente precisa, cara. Porque, queridos, a gente cai no erro de cair nos extremos. Porque existem dois extremos. Um extremo onde eu me torno escravo da opinião alheia. E eu me escravizo com isso. Então eu não posso fazer nada, eu não quero fazer nada, porque eu estou altamente interessado e preocupado com a opinião das pessoas. Então eu me torno escravo disso. E isso é falta de identidade, e você já ouviu milhares de vezes aqui, amém? E a nossa identidade está no Cristo. Nós somos o que o Cristo diz que nós somos e ponto, acabou. Aleluia. É Ele que diz, é Ele que define. É Ele que os seus pensamentos nos definem, como diz a linda canção lá da família. Então, queridos, esse é o extremo. Agora o outro extremo é achar o quê? É achar que, cara, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí com o que vão pensar. E aí eu vivo uma vida lá, vamos ver, queridos. Mas isso é o outro extremo, cara, porque você é responsável pelos seus atos e mais ainda, você é responsável, você é representante, nós somos do reino dos céus, cara. Então a gente não pode cair na idiotice, me perdoa a expressão, de achar que a gente vai viver a vida do nosso jeitinho, do jeito que eu quero e acabou. Porque é muito triste isso, cara. Quando a pessoa começa a viver assim, cara, eu vou viver, eu vou fazer, Deus é quem pode me julgar. Você viu aquelas tirinhas lá? Não tem as tirinhas de Facebook? Tem. Daqueles moleques, só Deus pode me julgar. Aí os caras colocam Jesus, tudo ladrão. Não é assim? Que a gente entra nessas paradas, tipo, só Deus pode me julgar. Não, queridos. As pessoas estão olhando. As pessoas estão calculando. As pessoas estão analisando.
As pessoas estão fazendo conta. E estão falando, vamos ver se esse cara é mesmo ou se não é. É isso que Paulo está falando. Convém que as pessoas te julguem. E aí ele continua. E que elas cheguem à conclusão que elas considerem, analisem, façam contas e cheguem à conclusão de que vocês são ministros. Amém? Aí a palavra ministros é a palavra uperetes. Olha, aleluias. Repete aí, uperetes. Que significa? Remador de baixa categoria. Aleluias. Remador de baixa categoria. O servo de pior categoria. Lembra os botezinhos? Onde existem os remos de todos os lados, existem os de baixa categoria. É isso que a gente precisa ser. Quando as pessoas fizerem contas e calcularem o nosso respeito, elas precisam chegar à conclusão de que nós somos os menores de todos. Os remadores de baixa categoria. Os piores. Aleluias. Que ele cresça, amém, queridos? Que ele cresça e que a gente diminua. Que ele cresça e que a gente diminua. As pessoas precisam chegar à conclusão de que nós somos os menores. Por quê? Mas por que isso, Vitor? Porque só assim elas entenderão que nós de fato estaremos vivendo o reino dos céus. Porque o reino dos céus fala de ser o menor. O reino dos céus fala de ser o menor. Então quando as pessoas analisarem e chegarem à conclusão, uau, esse povo aí, eles vivem como eles são filhos, mas eles vivem como servos. Como de menor categoria. De fato eles estão vivendo o reino dos céus. Porque teve um tal de Jesus que disse, numa discussão, e os discípulos diziam, mas quem o Senhor acha que é maior? Fala aí, Jesus, quem é maior? Ele fala, ainda vocês não sacaram que no reino dos céus, aquele que é maior, ele precisa ser o menor. É louco isso, querido. É louco, quando a gente começa a pensar em sair da teoria e colocar isso na prática, fica tão doído isso. Fica tão difícil, cara. Porque a gente vive um evangelho agora tão glamuroso, onde existem homens tão brilhantes e poderosos, que a gente olha e dá até medo de olhar para os caras e fala, uau, é Moisés descendo do monte. Os caras se colocam, fazem viagens a lugares tão... Estão em todos os canais de televisão e as maiores conferências e não sei quem, vamos trazer o homem tal e a gente traz de outras nações e é algo tão glamuroso, tão grandioso, cara. E aí a gente, quando Paulo fala assim, que as pessoas olhem e vejam que vocês são os piores, cara. Por isso que Paulo dizia assim, eu sou o menor de todos os apóstolos. Aí depois ele chutou o pau da barraca. Em outra carta ele fala assim, eu sou o menor de todos os santos. Ele está dizendo, eu sou menor do que todos. E queridos, o Paulo não estava sendo hipócrita. Ele não estava fazendo média. Ele estava as suas palavras brotavam do coração. Vocês estão entendendo? Vocês? Porque a gente vive um evangelho altamente egocêntrico, a gente quer aparecer, cara. A gente quer aparecer, a gente quer ter a melhor igreja. A gente fala, não, lá na minha igreja essa parada não acontece. Lá na minha igreja é só unção. É nada! Nada, cara. A gente acha que nós somos bonzão sempre. E a gente cai no orgulho maldito, querido. E eu estou falando aqui de nós, ninho das águias. Porque a gente acha que a gente não vive mais na religião. Já ouviu a expressão? Na época da religião a gente era diferente. Ah! Falou os livrão. Que erro, cara, que erro bruto. A gente acha que nós somos bonzão, cara. A gente acha que nós somos muito gospel. E
aí o Paulo está falando assim, cara, a gente vai considerar os filhos. Sem demagogia, amém, querido? Mas aí tem que ser sincero do nosso coração. Agora, se a gente achar que nós somos os melhores, que a nossa igreja é a melhor, que nós somos os mais instruídos, a gente vai cair do cavalo. A gente vai cair do cavalo. Por isso que entrou a igreja se corrompeu a tal modo das pessoas ficarem comparando. Queridos, eu fico imaginando Jesus observando o real estado da igreja hoje, onde existem ministros que estão pregando sobre o evangelho do reino de Deus e eles estão se comparando, dizendo, eu prego mais do que você, cara. Talvez ele não expresse, mas isso que ele está pensando. Aí o outro vai ministrar e falar, cara, hoje eu tenho que arrebentar, porque o outro pregou bem, hoje eu tenho que arrebentar. Aí o músico que ministra, e o outro pensa, não, eu preciso fluir mais do que ele. Ah, não, mas eu fluo mais. Não, mas você flui mais. Não, mas eu canto melhor. Que isso? Que isso? Deus meu, que isso, cara? Aonde a igreja está indo, querido? Isso é um espírito altamente demoníaco, cara. Altamente demoníaco. Que cria esse espírito de competição, onde eu olho para o meu irmão e eu quero ser sempre melhor do que ele. E aí se algo de bom acontece na vida dele, ao invés de eu me alegrar, e eu me ofendo. Porque eu falo, não, mas por que ele? Por que eu estou na prova e ele não? Isso é babilônico, isso é demoníaco. Porque o princípio, o conceito de reino, querido, fala em casa, o Senhor sempre disse de casa, sobre família, sobre irmãos. Eu preciso me alegrar com você, eu preciso chorar com você. Agora, quando você estiver chorando, eu não tenho que apontar o dedo e te massacrar, mas eu tenho que chorar, prantear com você. Então, queridos, aonde a gente se perdeu, cara? Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, que quando as pessoas olharem, elas vejam isso. Porque, queridos, as pessoas estão analisando e elas não estão vendo isso. Elas estão vendo uma competição de quem rouba mais, de quem faz mais presepada, de quem é mais orgulhoso, de quem traz o artista gospel mais famoso e de quem se acha mais e blá blá blá. Amém? Estão aqui? Amém. Porque a gente precisa, cara, o foco é Ele. Eu repito isso, queridos, o Evangelho não se trata de nós, cara. O Evangelho não se trata de mim, não se trata de você. Esse Evangelho humanista, ele está caindo, querido, porque não é real, não é verdadeiro, é mesclado. O Evangelho se trata de Jesus Cristo, se trata dele, do seu reino, e Ele, com a sua graça, amor, misericórdia, nos colocou como participantes de tudo isso, cara, nos deu o privilégio de participar, mas eu não sou o centro, você não é o centro é Ele, cara. E a gente precisa viver isso de fato, porque isso é um discursinho pronto, mas na prática a gente não vive. É igual a historinha que eu contei pra vocês lá uma vez, que entra o pregador, aí tá lá numa plataforma grandona, e ele entra com um terno azul, resplandecendo, todo de lantejola, e quando ele entra assim no palco, o holofote está sobre ele, e ele senta no piano e faz brrr, ele levanta e fala, igreja, não olhe para mim, olhe para Jesus. Como, cara? Vai te catar? Como é que eu não vou olhar para você? A gente está assim, queridos. A igreja de hoje está assim. Está fazendo um monte de presepada, querendo aparecer, e está dizendo, não olhe para nós, olhe para Jesus. Que olhar para Jesus como? Se você está querendo sentar na cadeira dele, cara. Amém, queridos? A gente está muito estrelão, cara. A igreja em si. Amém, queridos? Isso são coisas que a gente precisa despertar. Eu contei uma vez, eu fui ministrar numa igreja. Aí cheguei lá na igreja, sentei. Aí um dos pastores lá, querido, vamos sentar lá em cima, onde os ministros sentam. Misericórdia, tá dando, vamos lá. Aí fui lá, sentei. Fiquei sentado assim, aí eu olhei pro lado, tinha uma cadeirona assim, uma cadeira almofadada assim, toda acolchoada, grandona. Eu falei, nossa, essa igreja de crente, pelo menos estão fazendo um ato profético, né, cara? É Jesus que ia sentar ali, porque não tinha ninguém sentado. Então todos os pastores sentadinhos lá, e eu falei, olha,
falei, amém. Eu estava até orando. Eu falei, Jesus, senta nessa cadeira, Jesus. Aleluia, Jesus. Aí de repente, no meio do louvor, um homem de terno e gravata, que não era Jesus, veio se aproximar, subiu as escadas, e eu fiquei olhando, ixi, e aí? Aí foi, sentou na cadeira, ixi, sentou na cadeira de Jesus, sem respeito. E era o pastor presidente, o vice-Jesus, era o apóstolo presidente do ministério. E aí eu olhei, queridos, mas me deu uma tristeza muito profunda, porque de fato eu estava achando que era um ato profético, e eu estava achando até legal, legal. E aí me deu uma tristeza que eu falei, cara, que horror isso, que horror. E aí vocês já sabem, eu comecei a pregar e nunca mais voltei, não sei porquê. E a gente precisa mudar isso, querido. Cara, não tem essa, nós somos iguais, todo mundo igual, e a gente colaborando para que Jesus seja glorificado sempre, que Ele seja glorificado sempre, amém? Através da minha vida, através da sua vida, que você tenha atos que glorifiquem o nome de Jesus, e eu vou me alegrar com você, e quando eu tiver atos que glorifiquem o nome de Jesus, que você se alegre comigo, querido, e quando a gente falhar, que a gente possa ajudar uns aos outros, amém? Porque é Ele, querido. E a gente precisa desmistificar essas coisas. Da próxima vez eu vou empregar sem calçado aqui. Eu vou pegar descalço. Amém. Amém? Amém, querido? E não tem essa, cara. Não tem essa. A gente mistifica a figura da pessoa. Ai, como ele é. É nada. Nós somos tudo farinha do mesmo saco. Do saco do céu. Aleluia. Ficou meio esquisito isso, né? Mas é que eu estava conversando com o apóstolo Paulo na quinta-feira. Quinta? Na terça-feira, eu falei, apóstolo, lembra que a gente estava na conferência lá no Chile, cara? Eu contei já para vocês aqui. Que a gente estava na conferência no Chile, e aí ele pregou, e aí quando ele saiu, aí tava aquela unção, terminando o culto. Eu lembro que o Dario estava encerrando o culto lá, e eu assim, Jesus, poderoso. E ele chegou, bateu no meu peito e assim, falou, Vitor, com aquela voz dele. Eu falei, Jesus, fala, Jesus. Fala mesmo. Eu olhei para ele assim, tinha um homem. Ele tá bem. Acho que sou eu, Jesus. Na frente dele, e esse homem tinha uma arma. É a espada do espírito, sei lá, né? Falou, na frente dele tinha a besta, o anticristo. Eu falei, nossa, cara. Eu falei, nossa, será como vai estar? Tamanha revelação. Aí ele, a besta, o anticristo e um corintiano. Aí eu... Não, cara. Fala, manda, Jesus. E um corintiano. O quê? Um quem? Um corintiano. E ele só tinha 2 balas. Sabe o que ele fez? Deu 2 tiros no corintiano. Aleluia! Eu olhei pra cara dele. Eu falei, é sério isso? É sério? Eu tô aqui orando em língua. Que carnal! Que homem carnal, cara! Eu falei, que é isso, cara? Que apóstolo é esse? Querido, aí eu tava falando pra ele, eu falei, apóstolo, eu já te admirava e te respeitava, mas depois desse dia, o meu respeito passou a ser maior, ainda que o Senhor blasfemou, mesmo mediante esta blasfêmia, porque, queridos, eu pude conhecer um pouquinho do Paulo, homem, do Paulo.
Não do apóstolo Paulo, pai espiritual, não, do Paulo, do Paulinho, como ele diz que os amigos íntimos o chamam. Eu pude conhecer o Paulo, cara. Do homem que brinca, do homem que não precisa mostrar uma falsa aparência, uma religiosa, para que você o respeite mais ou menos. Não. Um homem, cara. Amém? E você conhece o Fernando? Oi? Você conhece o Fernando? Bem. Foi amor o Fernando, cara? Será, Fernando? Você se resolve aí. Eu senti um clima meio estranho. Depois não pode perguntar. Olha a camisa dele só, pô. Ele é. O que tá me dando a unção é isso aqui. Me enfraquecendo, eu vou tocando. Eu vou me sentindo. Que perdão. Entende, queridos? Porque a gente precisa. As pessoas precisam entender que nós somos pequeninos. Não se trata de mim, porque às vezes a gente fica olhando a pessoa e fala: nossa, esse homem é maravilhoso, esse homem é forte. Não, cara, é Jesus, cara, é o Cristo, cara. Esse homem sem o Cristo é um Zé Bundão. Não é nada, cara. A gente sem o Cristo, a gente não é nada, a gente não consegue fazer nada, a gente não pode fazer nada, querido. E a gente quer sobressair mais que ele, isso não presta, isso é lixo, cara. Por isso que Paulo dizia assim: eu considero perdido todas as coisas, eu considero esterco, ele diz. Cocô, eu considero cocô, uma grande bosta, todas essas coisas. É isso que ele está dizendo, querido. É isso que ele está falando. Eu sou assim, cara. Amém, querido? É isso que ele está falando. Diante da revelação de quem é Jesus, diante do conhecimento de quem é o Cristo. Amém? Então é isso que Paulo está instruindo, mas vamos continuar lá. Vamos continuar. Ele diz assim, no mesmo versículo 1 ainda. Ele está falando, assim pois importa então que os homens considerem, sim, que eles façam cálculos, que eles te avaliem, te analisem e cheguem à conclusão que você é o menor de todos, amém? É o que a gente leu até agora, sim? E dispenseiros de Deus, que significa oikonomos. Hoje eu estou gastando para gente, que significa aquele que administra a casa, o administrador, o superintendente, o gerente geral. Queridos, essa pessoa, ela tinha o papel de administrar todos os bens da casa do seu senhor, mais ou menos como José na casa de Potifar, amém? Então o senhor da casa deixava o oikonomos como representante oficial da casa, e ele tinha a responsabilidade de organizar tudo. Ele cuidava das finanças, ele cuidava da organização, ele cuidava dos servos, ele cuidava de tudo, amém, querido? Estou aqui? Então, queridos, o que Paulo está dizendo é que eles cheguem à conclusão que nós somos os menorzinhos, aqueles que vivem de fato o reino de Deus, mas que se manifestem como representantes reais do dono da casa, do Senhor da casa, amém? Como dispenseiros, porque é isso que nós somos, queridos, nós somos os organizadores da casa, nós somos aqueles que representam o Pai. E essa pessoa, querido, ele tinha a responsabilidade de manifestar exatamente aquilo que estava no coração do Senhor da casa, porque o Senhor entregava toda a autoridade nas mãos dele e ele quem representava, cara. E as pessoas, todos saberiam qual seria a vontade real do Senhor da casa através desse oikonomos, amém? Estão aqui? E queridos, esse é o nosso papel, amém? Cuidar dos negócios do Abba. Amém. Aleluias! A gente precisa cuidar dos negócios do Pai, cara. Por isso que quando eles perderam Jesus, eles estavam conformados. Onde você estava? E Jesus responde o quê? Convém que eu vá cuidar das coisas do meu Pai. Eu estava cuidando das coisas do Papai. Enquanto as pessoas acharem que nós estamos perdidos, queridos, nós estamos cuidando das coisas do Pai, amém? Amém. Você é um homem de negócio, amém, queridos?
Eu ouvi o Todd White. Quantos conhecem Todd White? Conhece ou não? É um evangelista, cara. É um apaixonado, é um americano evangelista nato. E ele estava falando que ele teve uma experiência muito tremenda. Quando eu vi, eu falei, que espetáculo, cara. Ele estava no avião e ele começou e entrou um homem de negócio muito milionário dos Estados Unidos, que todos conheciam, e ele já sentou lá na poltrona dele. E o Todd White já falou, cara, eu tô aqui, eu vou ter que evangelizar esse cara. E sentou do lado dele. E ele falou, oi, meu nome é tal, e você é o quê? Ele falou, eu sou um homem de negócio, o cara falou pra ele. Aí todo mundo, que legal. Aí o milionário falou, e você? E você, o que você é? Ele falou, eu sou um homem de negócio. Muito bem, então a gente trabalha. Então nós dois somos um homem de negócio. Sim, eu sou um homem de negócio. O que você faz? Eu cuido dos negócios do meu pai. Aí eu, nossa, uau, e quem é seu pai? Meu pai é Deus, dono do reino dos céus. Eu falei, cara louco, velho. Cara louco, eu falei, essa eu vou usar também, mano. Eu vou usar essa. Amém, querido? Quando a gente perguntar, você fala, eu sou uma mulher de negócio. Eu sou um homem de negócio. Porque a gente cuida dos negócios do Pai. Amém? A gente cuida dos negócios do Pai. E, queridos, isso tem que estar inculcado aqui. Por que esse homem fala? Ele não falou porque é bonitinho falar e ele contou isso numa pregação, não. Ele vive isso, é real. É real, ele falou, não, eu sou um homem de negócio. Não, eu sou um homem de negócio, cara. Você pode pensar o que você quiser, mas eu cuido das coisas do meu pai, eu cuido dos negócios do meu pai. Isso é real, isso é vida, isso é verdadeiro, querido. A gente precisa viver isso, cara, eu e você. A gente precisa viver. Quando eu vi esse cara falando, eu falei, nossa, Deus, eu preciso cuidar dos seus negócios, Deus. Eu preciso cuidar dos seus negócios. Porque nós somos, queridos. Nós somos herdeiro dele, amém? Nós somos filho, cara. Eu acho que a gente não entende isso ainda. Porque se a gente entendesse, a gente viveria de uma forma diferente. Mas que o Espírito nos revele, nos faça entender, amém, querido? O nosso papel profético, que nos faça entender, querido. Que a gente precisa entender, cara, a nossa real posição em Deus. A gente precisa entender, cara. A gente precisa mudar a nossa cosmovisão, entender que nós somos esses administradores da casa. Mas a gente só vai entender isso quando a gente olhar na cosmovisão dos céus. Porque se a gente olhar na nossa cosmovisão, a gente vai ver, sabe o que? É a nossa limitação, cara. Aí a gente vai ver que não, eu não posso cuidar do negócio do Pai. Eu sou digno disso. Porque quando o homem pecou, queridos, a Bíblia fala assim, quando o homem pecou, o homem passou a ver. Sim? Sim? Mas o homem não via antes. Claro que o homem via. Mas ele está falando o quê? O homem passou a ver o quê? De uma cosmovisão diferente. Porque a palavra mundo significa cosmos. Então a Bíblia está dizendo assim, ele passa a ver das cosmovisão do mundo, da sua natureza humanista, humana, das suas limitações. Ele passa a ver, a fonte agora não é mais Deus, ele não vê da ótica de Deus, mas ele passa a ver da sua própria perspectiva. Por isso, quando ele ouve a voz de Deus, ele vê que ele está nu, ele se esconde de medo. Por quê? Porque agora a cosmovisão dele é a partir dele. É a partir do seu erro, é a partir da sua desobediência, é a partir do seu pecado. Então, queridos, por isso que através de Jesus, o que precisa ser restaurado em nós é a nossa cosmovisão. Nós precisamos olhar Deus e nos olharmos a partir da ótica de Deus. Amém? Ficou confuso ou não? Amém. Porque aí a gente vai olhar como Deus olha. Aí a gente vai ver não o meu pecado, não a minha limitação, não os meus tropeços, mas eu vou ver segundo a ótica de Deus e eu vou poder enxergar. Eu sou administrador da casa. Amém? Por isso aquela passagem que eu já ministrei tantas vezes de João capítulo 3, querido, sobre Nicodemos, sobre a diferença de ver o reino e entrar no reino. Aquele que nasce de novo vê o reino, mas aquele que nasce da água e do Espírito
espírito. Ele está falando uma restauração total, uma vida alinhada de palavra e de espírito. Ele entra no reino, aí ele passa a ter uma nova perspectiva, ele passa a ter uma nova ótica, ele passa a olhar de maneira totalmente diferente. Amém? E é isso que Paulo está falando. E vamos lá, continuando. Estão aí ou não? Ou estão dormindo? Aleluia. E querido, só um adendo, porque uma das coisas que a gente precisa quebrar em nome de Jesus, amém, querido? Que é fruto dessa cosmovisão humanista que nós temos, que é separar o sagrado e o secular. A gente pensa assim porque a nossa visão é humanista. Então a gente pensa assim, de segunda a sábado eu vou viver a minha vida secular. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer as coisas, eu vou vender roupa na belezinha, eu vou fazer muitas coisas. Porque é o meu secular. Mas quando chegar ao domingo, eu irei me reunir no ninho das falhas com os irmãos para adorar, porque esse é o meu tempo sagrado. Porque essa é a nossa visão, querido. É uma visão humanista, é uma ótica com base em nós mesmos. Mas quando a gente entende e passa a ter uma cosmovisão restaurada, a gente entende que tudo é santo. Todos os nossos atos são santos. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, tudo que você fizer, tudo, faça como se fosse para Ele. Por isso ele diz, em todo tempo, pensai nas coisas do alto. Ou seja, olhe para os céus, eleve o seu pensamento, o nível das suas ideias aos céus, cara. Porque aí você vai se identificar. Amém, querido? Isso é altamente relevante. Porque quando a gente é ativado profeticamente, a gente consegue levar o nosso pensamento aos céus. A gente está se identificando com a nossa origem, com a nossa casa. Amém? Está entendendo ou não? Porque a gente vai deixando a nossa carnalidade de lado, a gente vai crucificando a nossa carne e a gente vai conectando o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai voltando à nossa casa, à origem, à presença, ao lugar da presença. Ao lugar eterno, que é o Senhor, amém? Porque o Senhor é eterno, amém? Então vamos lá. E aí ele continua, dizendo aí no texto, no mesmo versículo 1 ainda, que eles nos considerem como ministro, como os piores dos remadores e dispenseiros, que são aqueles que administram a casa, dos mistérios, queridos. E aí os mistérios é muito legal, cara, porque os mistérios significa exatamente isso. Significa musterion, de um derivado de mu, fechar a boca. Os mistérios de Deus falam de nós calarmos a boca e deixarmos Ele falar. Aleluia. Apenas ouvir, amém, querido? Isso é os mistérios de Deus, cara. A gente precisa chegar a esse nível de calar a boca, de calar a nossa alma, de calar o nosso pensamento humanista e apenas ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio quando o Senhor solta a palavra sobre nós e aí a gente quer misturar, a gente quer mesclar e a gente vai corrompendo a palavra, porque o Senhor fala com a gente, amém? O Senhor libera a palavra sobre nós. Agora a questão é se nós corrompemos a palavra nesse processo ou se a gente deixa a palavra purinha. Então por isso que ele está dizendo assim, a gente precisa ser administrador dos segredos de Deus, da intimidade. O administrador precisa ficar em silêncio e ouvir, conectar o seu espírito aos céus e ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, aquilo que o Senhor tem a ministrar, calar a alma, aquietar o coração, aquietar a alma. A gente precisa ouvir o Senhor, queridos. Amém? Amém. Precisamos ouvir o Senhor. Precisamos ouvir o Senhor, porque, como disse no começo, as pessoas estão em busca de pessoas, de referenciais, de modelos, mas esses modelos são pessoas que ouvem a Deus, são pessoas que carregam uma revelação de Deus, são pessoas que têm informações da parte de Deus, são pessoas que ouvem Deus. Não existe igreja sem ouvir Deus, não existe igreja que não ouve a Deus. Não existe, cara.
vê tanta coisa podre no meio da igreja, tanta coisa podre na estrutura que a gente diz, tanta coisa bizarra, porque os homens deixaram de escutar Deus para ouvir o clamor do povo, o clamor da alma do povo, aquilo que satisfaz a alma. Então eles começaram, deixaram Deus de lado e começaram, vamos atender o que o povo quer, cara. O povo quer o quê? O que o povo quiser, vamos fazer. Vamos massagear o ego. Se eles querem massagem no ego, é isso que nós vamos fazer, cara. Se eles querem prosperidade, então a gente tem que falar de prosperidade, velho. Amém? Por quê? Porque deixaram de ouvir Deus. Se a gente deixar de ouvir Deus, cara, acabou tudo. Acabou tudo, cara. E é difícil ouvir Deus, querido. Porque para ouvir Deus a gente precisa calar a voz da alma, cara. E aí é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Já se viu em situações delicadas onde você quer ouvir Deus e a sua alma tá berrando, ecoando, tá lá tocando o chofar da alma e você precisa calar, cara. Calar. Então, queridos, a gente precisa entrar no quarto, orar em línguas e calar a voz da alma e orar e buscar o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, me ajude, eu quero ouvir o Senhor. E a gente precisa ouvir e nos silenciar, calar a boca. Amém, querido? Só ora em línguas. Só ora em línguas. Porque aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Só ora em línguas. Amém? Eu estou falando de coisas práticas, amém, querido? Porque às vezes a gente fala de coisas tão espirituais e aí você sai daqui falando: mas como é que eu aplico? E como é que é a... Então, no momento de tensão, no momento mais crítico, no momento de crise, você cala a boca. Aleluia. Cala a boca. Ou só ora em línguas. Para que o Senhor compartilhe com vocês os mistérios, os segredos mais íntimos. Os grandes homens e mulheres de Deus são aqueles que carregam os segredos de Deus, cara. A intimidade do coração de Deus. Lê o versículo 2 aí comigo. O que diz aí? Real, por favor. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O Paulo está falando assim: além disso, dos dispenseiros, desses caras, de nós, queridos, esses que vão ouvir os segredos de Deus, esses os menorzinhos, os que vivem o reino, que eles sejam encontrados fiéis. Fiéis. É isso que o Senhor demanda de nós, querido. Por isso que Ele vai compartilhar os segredos, porque Ele encontrou em nós fidelidade. Ele viu um coração fiel. E isso, querido, está no coração de Deus desde sempre. Você lembra lá 1 Samuel capítulo 2, verso 35? Quando o Senhor rompe com a casa de Eli, o sumo sacerdote, que os seus filhos se corrompiam lá na porta do templo, saíam com as mulheres que serviam no templo, se prostituíam, se deitavam com elas e roubavam das ofertas que o povo ia ofertar, eles roubavam, e Deus chegou no limite. No versículo 35 ele está falando, eu acabei, eu cortei com a casa de Eli, e aí ele diz: mas eu vou levantar um sacerdote fiel, ele diz. Tremendo, querido. É um desabafo de Deus, cara. Deus está desabafando. Deus está colocando toda a sua indignação e a sua tristeza, dizendo assim: Ele não me honra, cara. Olha o que os filhos de Eli estão fazendo aqui na minha cara. Diante do meu rosto. Eles estão fazendo sem temor nenhum. E Eli quer honrar mais os seus filhos do que a mim. Mas eu vou levantar um novo sacerdote. Eu vou levantar um sacerdote fiel, ele diz. Esse é o desejo do coração de Deus. E ele continua falando: e esse sacerdote fiel, ele vai fazer o que está no meu coração e na minha mente. Nossa, é tremendo isso, cara. É tremendo. Ele está dizendo assim: esse sacerdote fiel, ele vai sentir exatamente aquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto, eu vou poder compartilhar com ele. Esses são os mistérios de Deus, querido. E ele vai pensar como eu penso. Tudo aquilo que está na minha mente, tudo aquilo que eu planejo, que eu desejo, eu vou compartilhar com ele, porque ele é fiel. Ele é o administrador da casa. Ele é o pior dos remadores. Ele é a classe mais baixa dos remadores. Mas ele administrou a casa. E é com ele que eu vou compartilhar, porque ele se encontrou fiel.
um sacerdócio fiel, querido. E se você estudar o texto, querido, o sacerdócio que acreditam que se levantou depois, que acreditam não, que se levantou aqui, a quem Deus se referia, ele estava falando de Zadok. E Zadok significa o justo. O que Deus deseja levantar é isso, é um sacerdócio justo. É um sacerdócio de justiça. É um sacerdócio que vai manifestar justiça. Por isso, no começo dizia, as pessoas estão em busca de justiça, as pessoas estão querendo lá seguir Sérgio Moro, as pessoas estão querendo seguir Joaquim Barbosa, mas as pessoas precisam querer seguir a igreja, cara, homens e mulheres, modelos, cheios do Espírito Santo, e elas precisam apontar e dizer assim, nós queremos o sacerdócio justo, nós queremos justiça. A palavra justiça é a palavra de Sedaká, significa alinhamento correto. Por isso que Jesus dizia assim, busca o reino e a justiça. Não tem reino sem justiça, querido. A gente sempre fala, busca o reino, até mais coisa. Não, é busca o reino e a justiça. É o Sedaká, é o posicionamento correto, alinhamento correto. Só assim a gente vive o reino, cara. O reino se manifesta através de atos de justiça. O reino não é comida nem bebida, mas é gozo, paz, é alegria, são coisas vividas, não são palavras, querido, não são coisas externas tão somente, mas são atos de justiça. Amém? Amém. Então a gente precisa se levantar num sacerdócio justo. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Sim. Eu vou parar aqui, querido. Esse texto é muito precioso, cara. Se eu tiver a oportunidade, aí eu termino os outros versículos, que vai até lá longe. Então, assim, é isso. É isso que eu tenho para compartilhar essa noite, querido. Que a gente entenda isso, que nesse momento que a gente vive, as pessoas estão fazendo contas. Elas estão nos julgando, elas estão analisando, elas estão olhando para nós. E elas precisam chegar a essa conclusão, que nós somos os pequenininhos, cara, que Jesus brilha em nós. Mas nós somos administradores, somos aqueles que administram as casas, a casa do Senhor. Somos aqueles que administram os segredos de Deus, porque o Senhor encontrou em nós um sacerdote justo. Amém? Amém. Você é sacerdote, amém, querido? Você é um sacerdote justo. Você é um sacerdote justo. Quando a gente falou no início que as pessoas precisam se aproximar da paternidade de Deus, é através da sua vida, querido. Não é através dos figurões, não é através do apóstolo com o anel no dedo também. Não é através não é através de você, não é através de mim, é através de você, querido. É através de nós vamos estender o manto. E as pessoas vão se aproximar do Senhor através de nós. Amém. As pessoas vão achar em nós um sacerdócio justo. Elas vão fazer a conta, elas vão olhar para você e vão fazer essa conta. E vão chegar à conclusão que você é esse sacerdócio justo. Amém? Que você se move nesse sacerdócio justo. Que você é esse sacerdote justo. Aleluia. Que o Senhor nos ajude. Amém, querido? Senhor, que a sua palavra, Senhor, ela se torne real em nós. Porque ela é real, Deus. Que possamos acessar as verdades espirituais de fato. Que seja muito mais do que teoria ou informação, conhecimento, mas que seja a revelação dos céus, Pai. Que mude algo em nós, Pai. Que quebre fortalezas mentais das nossas mentes, que nos faça ter uma nova cosmovisão, restaurada, Senhor, segundo a Tua perfeita vontade. Ajuda meus irmãos e me ajuda, Deus, para que a gente possa carregar isso em nós. Que as pessoas, Senhor, nesse momento tão difícil em que vivemos como nação, Pai, as pessoas estão clamando por justiça, Senhor. Amém. Senhor, talvez de maneira errada e extrema, Senhor, mas as pessoas querem justiça, elas querem verdade, Senhor. Elas cansaram de ser enganadas, cansamos de mentiras, Senhor. Cansamos de corrupção, cansamos de ser enganados, nos mínimos detalhes, Senhor. Nas grandes esferas políticas, sim, mas nos detalhes, Senhor. Como roubar coisas uns dos outros, Senhor. Como achar algo e ver alguém perdendo um dinheiro e não devolver. Como pegar o troco errado no supermercado. Como os mínimos detalhes, Senhor.
Nós cansamos, Senhor, o povo quer justiça. As pessoas estão analisando, estão olhando, Senhor, e que elas cheguem à conclusão de que existem filhos e filhas do Senhor, Pai, que se encontrarão dignas, justas, Senhor, no Senhor, Pai. Que eles entendam, Senhor, que não somos nós, mas é o Senhor em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. É o Senhor em nós. Senhor, nós somos os pequeninos, Senhor. É como o apóstolo Paulo diz, nós somos o piorzinho, o menor de todos os santos, Senhor. Mas o Senhor em nós é a esperança da glória. Isso é tremendo, Pai. Isso é tremendo. Porque, Senhor, é uma grande honra, Senhor, ser um dispenseiro da Tua casa. Ser um administrador, um superintendente, Senhor, é uma grande honra. Porque quando nós vivenciarmos e nos encontrarmos como pequeninos, o Senhor nos dará a honra de ser superintendentes, de administrar a Tua casa, Pai. Com responsabilidade, Senhor, de representar o Senhor e manifestar o Teu caráter de justiça, de bondade, de amor, ó Deus. Mas nós só conseguiremos fazer isso, Senhor, segundo as revelações do Teu Espírito, carregando os mistérios, os segredos do Senhor, Pai. Portanto, Senhor, que essa palavra se cumpra em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, nós dizemos que nós precisamos do Senhor. Amém. Precisamos do Senhor para manifestar o Teu reino, Senhor. Como nós cantamos aqui, que o reino venha, que o reino chegue às pessoas, que o reino se manifeste através de nós. Assim, mas nós precisamos do Senhor, Espírito Santo. Nos ative nessa noite, uma noite mais, Senhor. Nos ative, nos alinhe com o céu, Senhor. Porque através de nós, o Seu reino se manifestará através de nós. Através de nós. É verdade. Abra os olhos do nosso entendimento. Amém. Eu oro como Paulo falou para a igreja de Éfeso. Oro para que os olhos do entendimento sejam iluminados. Para que a gente possa ver, segundo a cosmovisão do céu, na ótica do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Faça-nos entender que os céus já estão rompidos, já foram abertos. O desejo do profeta já se cumpriu nos nossos dias. Nós entendemos o céu. Os céus estão abertos, Senhor. Que privilégio, Jesus. Que privilégio, Senhor. Se trata do Senhor, se trata de glorificar o Teu santo nome, Pai. Se trata de entronizar o nome santo de Jesus. Senhor, que em cada lugar que nós possamos ir, o Seu nome seja glorificado, Pai. O Seu nome seja glorificado. Que as pessoas honrem o Teu nome, Pai. Porque nós somos filhos que cuidam das coisas do Pai. Somos homens e mulheres de negócios, Senhor. Cuidamos dos negócios do Teu reino, ó Papai. Portanto, nos inspire, Espírito Santo de Deus. Nos influencie, Senhor. Que a nossa carnalidade diminua e que o Senhor cresça em nós, Pai. E faça brotar em nós tudo aquilo que vem do céu. Queremos pensar nas coisas do alto, Senhor. Queremos pensar nas coisas do céu, Senhor. Queremos o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Fortalece o cansado, Senhor. Cura o ferido, Senhor. Manifesta, derrama o Seu bálsamo sobre nós, Senhor. Senhor, deposita, derrama, manifesta a Tua alegria em nós. Amém. Manifeste-se em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto desses textos. Os primeiros capítulos da carta aos Coríntios eu gosto. Quando eu estava lendo esse texto, esses dias que eu falei para vocês, eu disse que eu peguei, não sei como o William falou, esses ministros no grego chamam Perex. Quando eu li lá também, foi amadores de baixa categoria. Eu falei, bom, Deus, amador de baixa categoria, isso está pesando já, né? Mas eu fui buscar a história desses caras, desses Perex. E é uma história muito bonita, vou ser rapidinho contar para vocês. Esses caras que vivem no mar, né, esses marinheiros, existe não sei se eu posso dizer, um pacto de fidelidade, um código de conduta, não sei como que chama isso. Seja a ocasião que for, se eles estiverem em navegação e eles veem uma embarcação naufragando, homens ao mar, eles param o que eles tiverem que fazer para resgatar aquelas pessoas. Só que os designados a ir resgatar essas pessoas são esses homens. Como é que é? O Perex. São os Perex.
Porque são homens que eles nas grandes embarcações eles têm muito pouca função. O máximo que eles podem fazer lá, né? A gente assiste esses filmes antigos, não vê aqueles caras lá com os panos, com os rodos, limpando o barco, ajudando a desenrolar as velas. Mas são esses operetes que quando enxergam um cara no barco, eles dão um grito e falam, ó, vem homens ao mar e falam assim, há barcos naufragando. Eles vão e eles descem no barquinho. Hoje em dia os navios eles usam bote, né? Quem já fez cruzeiro aí, eles usam botes, né? Mas as embarcações eles... Vai recebendo aí. Mas antigamente eram os barquinhos, pequenos barquinhos de madeira. Eles desciam e os operetes iam lá com os seus remos. Iam resgatar as pessoas. Porque, de repente, o valor daqueles caras nas embarcações era muito pouco. Eles não sabiam lidar com grandes embarcações. O negócio deles era lidar com gente. O reino de Deus, querido, tem cheiro de gente. Amém. Não tem cheiro de grandes corpos, de grandes estruturas. Jesus foi um perete. Jesus largou tudo lá, o que ele tinha, desceu para o barquinho dele aqui e veio resgatar vidas. A igreja ela acha que ela foi chamada, as pessoas elas vivem uma ilusão, porque elas acham que elas estão na igreja para elas serem ricos, mas o apóstolo Paulo, você tem a carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo ele é qual, ele fala que nós não fomos chamados para ser ricos, nós fomos chamados para enriquecer a Deus. Ele fala, nós somos pobres, mas nós estamos enriquecendo a muitos. É verdade. Sabe, uma vez um grupo de homens chegando para a Madre Teresa e falou assim, Madre Teresa, nós queremos mudar o mundo. Ela falou assim, vocês querem mudar o mundo? Volte para suas casas e ante suas famílias. Sabe, nós precisamos ser operetes nesses dias. Nós podemos, às vezes nós achamos assim, olha, eu não sei pregar, eu não sei pregar grandes mensagens, eu não sei fazer grandes coisas na casa de Deus, mas você sabe tocar o próximo. Você sabe se aproximar do próximo, você sabe descer seu barco lá, na hora que o cara está naufragando. E você se aproximar. A Roberta largou todo o conforto que ela teve aqui e foi ser operante lá para as crianças de Moçambique. A Roberta não vai falar das coisas que a gente fala aqui na reunião para aquelas crianças. Vocês precisam mudar de mentalidade, vocês precisam mover para o sobrenatural, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo. Ela pode falar, mas não com essa linguagem que a gente fala, não, mas ela levou tudo aqui, foi ser operante, porque ser operante é se aproximar do próximo. Lá o cara que estava caído lá na rua, no caminho para Jericó, o levita passou, não podia fazer nada. O sacerdote passou, não podia fazer nada. Mas o bom samaritano passou. Porque o bom samaritano ele tinha azeite e vinho. Ele desceu lá, ele colocou num cavalo, ele levou na hospedaria, ele pagou a hospedaria, ele disse que era para o cara continuar cuidando daquele cara, que ele ia voltar e ele ia pagar o resto. Esse é o papel do perante. Talvez nós não temos habilidade para gerenciar grandes estruturas. Nós temos habilidade para se aproximar, para se achegar às pessoas. O reino de Deus tem cheio de gente. Eu falei aqui, acho que na última vez que eu preguei, que a gente se metia e falava assim, porque o reino de Deus nós temos que ganhar almas. Não. O reino de Deus não é um reino de fantasma, o reino de Deus é um reino de gente. Jesus largou tudo e se tornou um remador de baixa categoria. Se fez servo. Tanto que ele veio para um povo e o povo não o reconheceu, porque o povo falou assim, cara, um remador de baixa categoria, esse vai ser o nosso resgatador. Rejeitaram ele, mas ele se aproximou da viúva, ele se aproximou da criança, ele se aproximou do publicano, ele se aproximou da prostituta, ele se aproximou do que estava caído na beira do caminho. Ele se aproximou de todos. Cara, pensa você na sua vida. Deus que criou a linha de comunicação entre ele e você. Às vezes a gente acha que é a gente que criou a linha de comunicação. Não, foi Deus. Deus se aproximou de nós. Deus amou, Deus decidiu amar a minha vida e a sua vida. Deus decidiu ser. Deus decidiu escolher. Deus escolheu você. Deus tem uma coisa com os feinhos, uns esquisitinhos. Deus quis você. Só você se conhece, só você sabe
os problemas que você tem, só você se conhece. E Deus decidiu se aproximar e estender a mão. Filipenses fala que ele abriu mão de toda glória. Se esvaziou, desceu, se fez homem, sofreu. Hebreus fala mais ainda, o texto de Hebreus fala que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Jesus, a gente fala de obediência, Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, está escrito lá em Hebreus, não sei aonde, mas está escrito, lê Hebreus inteiro que você acha lá. Ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Imagina que o Perete, quando ele desce com o seu pequeno barquinho no mar revolto, para salvar de repente uma vida. O sufoco que aquele cara não passa. Ele não tem valor no barco. Na grande embarcação, ele não tem valor. De repente ele é o cara que limpa o chão, ele é o cara que enrola as velas, ele é o cara que não sei o que ele faz lá. Lá ele não tem. Mas para o cara que está lá na água, ele é a única esperança. Ele é a última esperança. Ele é o cara que ninguém vai se apegar. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Às vezes eu vejo os caras, sabe? Às vezes eu fico pensando, cara, eu vejo os caras pregando nas televisões, nos rádios, nas igrejas, e eu penso, cara, que tem muitos ministros que tem que largar os púlpitos e eles têm que voltar para casa. Eles têm que largar os púlpitos e voltar para casa. Porque a casa, como o Júpiter falou, porque de repente há muitos ministros que estão ministrando nas plataformas que eles não são referenciais nem dentro das próprias casas deles. Nós estamos sendo peretes nesses dias. Remadores de baixa categoria. Mas homens que se encontram com o próximo. Eu sempre falo que o reino de Deus ele acontece nos encontros. O reino de Deus não acontece aqui no culto, o reino de Deus não acontece quando nós estamos orando, o reino de Deus não acontece quando nós estamos adorando, o reino de Deus acontece quando nós nos encontramos com o próximo. Porque o reino de Deus é amar a Deus, é amar o próximo e é amar a si mesmo. Isso é reino de Deus. Amar a Deus em primeiro lugar. Depois é amar o próximo. É ser o perete. Depois da máxima. Quer um resumo do Evangelho? Quer um resumo do que é o reino de Deus? Ame a Deus, ame o próximo, ame a si. Se resume todo o Evangelho. Se resume toda a missão nossa aqui na Terra. Nossa missão aqui é amar a Deus, é amar o próximo e amar a mim mesmo. Sim, acabou. Acabou. Se a gente viver dentro dessa perspectiva, a gente estabelece o reino de Deus aqui, na Terra. A gente cantou aqui, manifeste-se, né? A música lá que a gente cantou aqui, como que é a música? Não sei o que lá, manifeste-se, manifeste-se. Mas ele vai se manifestar quando? Quando eu me encontrar com o próximo, e ao me encontrar com o próximo, quando o Victor disse, os mistérios de Deus ser revelados através da minha vida. Ser revelado não pelo que eu falo, mas ser revelado pelas minhas ações com o próximo. Aí se estabelece o reino de Deus, é chegar no reino de Deus. Por isso que Jesus disse lá, vocês vão dizer que o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. Mas eu digo a vocês que o reino de Deus está entre vós. Por quê? Porque o reino de Deus está no encontro com o próximo. Quando eu desço para estender a mão para o próximo, para dar uma palavra, para dar um abraço, para contribuir com aquilo que está nas minhas mãos. Essa é a mensagem que nós estamos resgatando nesses dias. Esse é o Evangelho simples. Esse é o Evangelho simples de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo lá é orientado, que a gente tem que tomar cuidado, para a gente não fugir da simplicidade do Evangelho. Porque esse é o Evangelho simples. É a música que o Daniel Alencar canta. Nós temos que ser simples como Jesus. Simples como Jesus. Eu falei uma vez, acho que foi na ação multiplicadora, que se Jesus pregasse nos nossos dias, se Jesus fosse pastor de uma das igrejas dos nossos dias, a igreja de Jesus ia ser uma igreja vazia. Por quê? Porque o discurso de Jesus era um discurso, era um discurso raso. Ele falava de semente, ele falava de rede, ele falava de pérola, ele falava de semeador, era um discurso raso. Mas o texto diz, quando Jesus saía dos discursos, ele se aproximava das pessoas. Ele ia para perto dos leprosos,
Ele ia para perto das prostitutas, e quando ele chegava perto, as vidas eram restauradas. Porque aí está a ciência do seu evangelho. Amém? Que você vá com essa palavra que foi ministrada nessa noite. Nós podemos ser remadores de baixa categoria, mas ao mesmo tempo que nós somos remadores de baixa categoria, nós somos administradores dos negócios do Pai. Amém? Os negócios do Pai cuidam. Os negócios do Pai, a primazia está próximo. Está a gente. Sério, Amém, queridos? Porque hoje à tarde eu estava lendo esse texto de 1 Coríntios e na hora que eu estava lendo, sabe quando alguma coisa salta assim diante dos seus olhos? Eu falei, tem alguma coisa aqui nesse texto, tem alguma coisa aqui nesse versículo. Mas eu não sei se isso já aconteceu com você, mas aí você não sabe o que é para continuar lendo para ver o que é. E aí agora aqui o Vitor vem e ministra, então eu entendo assim que o Espírito ele já vai te preparando para aquilo que ele vai trazer, que ele vai ministrar. E é isso que o Dario sempre fala, a gente não pode ficar alheio, né? Você busca Deus, você ora, tem coisas que você não vai entender ali na hora, mas vai chegar um momento que o Espírito vai trazer a clareza daquilo, né? E eu podia pensar, não, mas eu leio a Bíblia, eu ministro, eu tenho que saber o que o Espírito quer revelar aqui. Mas não foi para mim que ele revelou tudo. Mas só que antes a gente já tinha, de alguma forma, me cutucado. Né? E, assim, eu estava lá na casa da Célia ainda, o Gil estava lá lavando o carro, eu falei, não vou ficar aqui à toa, né? Não ia ajudar ele mesmo. Eu ainda falei para a Célia, me presta uma Bíblia. Aí ela me prestou a Bíblia. Aí eu abri a Bíblia lá no texto e comecei a ler, e na hora que eu li, eu falei, tem alguma coisa aqui nesse texto, tem alguma coisa aqui, né, nesse verso. Mas como ali na hora não veio, eu continuei lendo e fiquei com aquele texto, né, na cabeça. E aí agora o Espírito vem e me traz isso. Aí o Espírito vem e traz pra gente aquilo que ele quer ministrar para nós. Então eu entendo que da mesma forma como foi comigo, né, conforme você vai se apegando nessa palavra e buscando no Espírito como atingir, né, esse nível de ser um operete, né, o Espírito vai te trazendo texto, o Espírito vai te dando direção, o Espírito vai te mostrando coisas comuns no seu dia a dia para que você manifeste o reino, para que os encontros aconteçam, como a Adriana falou, e assim o reino se manifeste, os mistérios do reino se manifestem. Amém? Prepara aí seu dízimo e sua oferta.